Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje a gente vai falar sobre a tomada de decisão. Por que é tão difícil, às vezes, tomar uma atitude? O que nos paralisa? Como as diferentes personalidades interferem nas tomadas de decisões? E sobre isso eu converso hoje com a especialista em tomada de decisões, palestrante e empreendedora Valéria Nakamura. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade que as pessoas têm de tomar decisão. Às vezes é mais fácil tomar decisão pelo outro, mas a sua própria pessoa não consegue, né? Por que é tão difícil tomar essa atitude? Principalmente, Roberta, porque impacta numa questão de mudança. Então, toda decisão há uma perda. Não tem jeito, você vai perder alguma coisa, você vai deixar alguma coisa para trás. E, na realidade, nós não queremos perder nada. A gente sempre quer acumular, a gente sempre quer ganhar. E quando a gente decide por algo, a gente vai ter que deixar algo. E isso que incomoda muito nas pessoas. E esse processo de mudança é mais difícil, porque eu vou ter que aprender coisas novas, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Pode ser que você precise perder a princípio para ganhar lá na frente. Às vezes acontece isso. E é isso que a gente sempre fala para as pessoas. Pense nos benefícios que essa mudança, que essa decisão vai te causar. Mas é muito difícil as pessoas pensarem dessa forma. Elas pensam nas perdas. Então, elas não falam assim, puxa, se eu fizer isso, eu vou ganhar tal coisa, vou ser mais feliz, vou ter liberdade, vou ter isso de benefício. Não, ela fica presa no passado, presa em relacionamentos, presa realmente nessa zona de conforto que ela vive. Agora, explicar um pouquinho, o ser humano, ele precisa de uma motivação para viver, é isso? Sempre. Eu acho assim, a palavra motivação, ele vem do motivo para agir. Agora, esse é o questionamento. Qual o seu motivo para você agir? Qual é o seu motivo para sair do lugar? E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, de encontrar esse motivo. E é muito mais fácil, às vezes, as pessoas encontrarem motivo dos outros. Hoje, na questão das redes sociais, as pessoas acabam, vamos dizer assim, invejando a vida do outro. Então, ela acredita que o motivo dela talvez seja fazer aquela viagem, de ter aquele bem, de fazer alguma coisa que o outro está fazendo. Mas será que aquilo realmente é um motivador para ela? Será que aquilo vai trazer felicidade? E é esse questionamento que as pessoas, às vezes, elas não param para fazer. E isso é muito importante, para que a gente realmente possa ter uma vida muito mais plena. Agora, muita gente também acaba, às vezes, entre aspas, sobrevivendo, né? Não tem aquele foco, aquele objetivo que vai perseguir e acaba passando os dias meio que respirando, sobrevivendo. Quais os efeitos que isso pode causar a longo tempo? Esse é um grande efeito que a gente está vendo as pessoas em termos de angústia, em termos de depressão, em termos de frustração. E a gente está vendo isso em casos cada vez mais jovens. Sim, antigamente a gente via um pessoal, né? sim, antigamente a gente via um pessoal mais maduro, num questionamento muito mais intenso. Hoje a gente vê adolescente ou pré-adolescente já se questionando, né, de algumas coisas, porque assim, porque hoje a gente tem dado muita coisa para os filhos, de uma facilidade muito intensa. Então, em algum momento, eles estão sentindo esse buraco, muitas vezes. Esse é um ponto que você tocou, que é muito importante, né, Valéria? A gente, às vezes, dá tudo muito rápido. Então, a informação chega rápido, né? A comida chega rápido, não se planta mais, não se espera colher, tem tudo na prateleira do supermercado, se coloca no micro-ondas em 15 segundos, 20 segundos a comida está pronta, você não precisa esperar a informação porque ela vem, ela pula no seu colo, então é tudo a toque de caixa. Essa falta de espera, a falta da construção desse momento de se construir e de se esperar, isso tem feito com que o ser humano tenha esse tipo de doença que a gente está vivendo hoje? Sim. Já foram feitas várias pesquisas, né? E que verificaram o seguinte, as pessoas que tendem a esperar um pouco mais, elas contêm a ansiedade delas, elas conseguem realmente ter muito mais equilíbrio emocional e lidar melhor com as frustrações, com a tomada de decisão, do que as pessoas extremamente ansiosas. E a gente tem percebido isso muito nas empresas. Quando eu vou ministrar treinamento, a gente acaba tendo pessoas muito jovens que conquistaram bens que eles já queriam, viagens dos sonhos, de repente, cargo, já são líderes com 20 e poucos anos, e chega nos 30, eles têm um vazio. Já e eles não sabem, topo, né? já chegaram no topo. E aí eles falam assim, o que eu vou conquistar mais? Né? Então, esse é um grande buraco e é um grande questionamento que a gente tem levado isso para as pessoas. Né? E existe forma de realmente buscar algo mais, que aí a gente fala da questão realmente de ter um propósito.
Então, qual que é essa forma? Essa forma, vamos simplificar um pouquinho. O propósito é alguma coisa bem denso, é um assunto que a gente poderia ficar aqui talvez 2 dias conversando sobre ele. As pessoas estão em busca de, não é uma construção, eu digo assim, não é uma construção racional, mas é uma questão de, primeiro, encontrar seus talentos. O que eu sou bom de verdade? O que eu faço bem? Né? E as pessoas hoje em dia, elas estão querendo buscar muitas vezes o que eu faço mal. Mas não, elas têm que potencializar o que elas fazem bem. Todo mundo tem um dom, né? Uma vocação. Todo mundo tem algo que pode fazer mais, que tem alguma coisa bacana. E isso me dói muito quando eu vejo alguém falando assim, eu não tenho talento nenhum. Né? Porque ela tem alguma coisa. Aí ela tem que encontrar primeiro os seus talentos. Depois, encontrar algo que ela ame fazer. E eu digo ame e não não é apaixonado. Por quê? Há uma diferença em termos de amor e paixão. A gente pode até dar um exemplo claro. Quando você se apaixona por alguém, você fica meio cego em relação àquilo. Então, você tem uma adoração que não é verdadeira muitas vezes. Né? Agora, quando você ama, de repente você vai para um relacionamento já mais maduro, o que acontece? Você sabe os defeitos, você sabe as virtudes, mas aquilo parece que complementa. Então, isso você consegue conviver mesmo com os defeitos da pessoa. Então, é a mesma coisa nas atividades. Tem coisa que a gente acha, eu sou apaixonado em fazer isso. Só que você, talvez, é uma coisa muito momentânea, muito passageira. Você vai saber que vai amar aquilo quando você verifica, puxa, isso não é tão legal nisso. Por exemplo, no trabalho. De repente, você pode amar a tua profissão, mas tem coisa que, de repente, você não gosta. Assim como eu também não gosto. Mas eu amo. Não é uma paixão. Né? Depois, o terceiro ponto é fazer algo pelo mundo. E a gente, quando fala mundo, Roberta, não é um mundo assim, o planeta inteiro, a galáxia inteira. De repente, esse mundo está dentro da sua comunidade, está dentro do seu condomínio. A sua contribuição, na verdade, como ser humano. Como ser humano. O que você pode entregar? A sua marca que você vai deixar. Né? Sabe? Eu acho que isso é importante e que cada vez mais as pessoas estão procurando isso. E não só em trabalho voluntário, no próprio trabalho você pode encontrar isso. Né? E o quarto ponto, que as pessoas têm muita resistência quando se fala, às vezes, em propósito, é que você pode ser pago por ele. Você pode ter um propósito muito claro e ser pago por ele. Né? Você pode ganhar dinheiro com ele, não é somente um trabalho voluntário. Quando você junta esses 4 pontos, essa conexão entre eles, você realmente encontra algo que realmente você fala assim, é a vida que vale a pena levar. Que aí você encontra o seu propósito. E aí você encontra uma motivação que ela basicamente é eterna, porque ela não vai mudar. E nessa motivação depois fica mais fácil tomar a decisão em cima dela. No próximo bloco a gente continua a falar sobre tomada de decisão, mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131, isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano, ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é tomada de decisões e eu converso com a palestrante e empreendedora Valéria Nakamura. Valéria, a gente está falando sobre a dificuldade que as pessoas têm de tomar uma decisão e porque isso acarreta, na verdade, em mudança. Como que é possível? Existe uma regra para a pessoa tentar embarcar e se lançar nessa tomada de decisão? Precisa um planejamento? Qual que é o segredo? Na realidade, eu sou uma pessoa muito cartesiana, então eu gosto de método. Né? Então, por isso até criei um método para realmente ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Né? Para elas passarem, porque assim, não é sair que nem maluco tomando decisão. Não é falar assim, agora eu vou fazer isso. Não. Tem coisas que tudo bem, você pode arriscar. Vamos pensar assim, numa comida, numa roupa, no teu dia a dia. Mas tem coisas que você tem que pensar um pouco melhor. Por quê? São mudanças de vida. São mudanças catárticas. Então, você precisa fazer uma análise um pouco mais centrada, mais focada. Né? Então, o que eu particularmente gosto de trabalhar, que é o método 12Ps que eu criei, que ele passa por alguns passos, que seria o quê?
Estabelecer um prazo para você tomar uma decisão, isso é importante, porque eu tenho um deadline para isso, eu tenho um tempo final para tomar decisão em relação a isso. Qual que é o problema ou qual que é uma proposta, uma oportunidade que eu tenho para estudar melhor sobre essa decisão. Propósito e princípios, né, que são os norteadores de qualquer decisão. Pessoas, quais são as pessoas que são envolvidas nessa decisão? Porque se você vai tomar uma decisão, provavelmente você está envolvendo tua família, está envolvendo, de repente, teus colegas de trabalho, de repente você está envolvendo outras pessoas, então precisa analisar o impacto que tem nessa decisão em relação a essas pessoas. Aí outra coisa que a gente também trabalha, que é a questão do quê? Das possibilidades. Quais as alternativas que eu tenho? Depois as perspectivas dessas alternativas. E aí é uma análise muito forte, porque eu tenho que levantar prós, contras e riscos de cada possibilidade que eu tenho numa tomada de decisão. Então, aí é um trabalho um pouco mais profundo. Porque se eu tenho risco, eu tenho que ter o P da prevenção. Como eu posso, de repente, reduzir esse meu risco? Ou se esse risco é muito grande e que, de repente, não dá para reduzir, então talvez eu não possa tomar esse tipo de decisão. E depois aí eu vou ter a preferência, que é a decisão assim, né? Tomada. A tomada. Depois eu tenho o projeto, que é um plano de ação mesmo para realmente ocorrer essa decisão, e planos para o futuro, porque de repente eu tenho algumas outras coisas que eu não consegui utilizar nessa minha decisão e eu vou tomar lá para frente. Eu percebi que você falou tudo com P, né? Vários Isso, P's. são Planos, os 12 P's. Os 12 P's. Agora, dentro desses P's, não sei se está dentro dos teus 12 P's, mas existe uma palavra que ela atrapalha bastante a tomada de decisão, que é a procrastinação. Sim. Né? E a gente vê isso até como, acho que um mal do século. As pessoas acho que têm grande dificuldade e vai se empurrando com a barriga até onde não dá mais. Existe algum método, alguma coisa que faz com que tenha esse empurrãozinho, chega de procrastinar? As pessoas procrastinam normalmente duas coisas principais. Primeiro, as coisas que elas não gostam de fazer e outras que elas acham muito difícil. E normalmente a decisão está ligada a essa questão mais difícil, né? E esse empurrãozinho, muitas vezes, é essa questão do planejamento, dela passar por uma questão um pouco mais racional, para ela verificar o seguinte, talvez aquele medo que eu estou sentindo, ele não é tão real. Porque ele tem caminhos para serem traçados. Então, quando você coloca isso no papel, que isso clarifica o teu pensamento, você consegue falar assim, opa, dá para ir por aqui. E quando as pessoas se sentem um pouco mais seguras, aí elas podem evitar essa questão da procrastinação. Porque a procrastinação, todo mundo tem. Todo mundo vive a procrastinação. Eu, você, a pessoa mais produtiva do mundo, não tem jeito. Porque tem uma hora que você fala assim, eu não quero fazer isso agora, vou deixar. Deixa para depois. Só que tem coisa que não vai afetar a nossa vida. Né? Uma louça, tá lá, Sim. Deixa lá, não tem problema nenhum. Alguma coisa que eu não fizer hoje no trabalho, de repente vou escrever um artigo, mas não é para hoje, pode ser feito amanhã, então tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, existem coisas na vida que a gente não pode procrastinar, que a gente tem que fazer. E aí eu falo o seguinte, a pessoa tem que pensar o seguinte, eu tenho para quem delegar essa tarefa, eu tenho para quem pedir para fazer isso, se eu não tiver, eu tenho que fazer. Então, faça. Né? Então, eu acho assim, agir para combater a procrastinação é uma questão de você dar o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo sempre é o mais difícil da gente realmente conseguir dar. Agora, e decisão é passo. Aquela questão que às vezes as pessoas não dão esse primeiro passo por medo. Né? Eu acho que esse é o grande bicho-papão da atitude, de se tomar atitude. Às vezes é o medo de errar, né? É o medo. Dá para mudar de atitude, tomar uma atitude sem errar? É possível isso? Não. É assim, toda decisão, ela pode implicar em um erro. A gente nunca vai ter uma decisão que a gente vai falar assim, essa foi a melhor decisão da vida. Por quê? Quando a gente vai tomar decisão, a gente tem várias possibilidades, a gente tem vários caminhos. Eu vou escolher um. E aqueles outros que ficaram? Será que eles seriam melhores do que esse que eu tomei? Eu não sei, porque eu não tomei aquele caminho. Então, eu não posso dizer que aquilo foi o melhor. Eu digo assim, foi o melhor para aquele momento. Então, de repente, eu tinha um determinado recurso, então aqueles outros não poderia utilizar porque eu não tenho recurso para aquilo. Eu tenho recurso para esse. Então, foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Né? Mas falar assim que eu nunca vou errar, não. E assim, uma coisa que eu tenho muito claro, quanto mais a gente toma decisão, mais a possibilidade de a gente errar. Porque só não erra quem não faz nada. Então, se você ficar sozinha em casa sem fazer nada, provavelmente você não vai errar. Existem erros comuns na tomada de decisão? A gente pode elencar, assim? Sempre vai acontecer isso? Sempre. Assim, alguns erros que normalmente as pessoas tomam, né, de forma de enviesado, sim. Às vezes, baseado em uma única informação.
Então, ela tem uma única informação, alguém disse aquilo para ela. Hoje, nas redes sociais, é muito comum as pessoas olharem uma informação e falarem assim, é isso aqui, eu tomo a informação, a decisão em relação a isso ela pode errar. Ou pessoas que, no final, elas querem muitas informações, e aí elas ficam paralisadas. Porque aí elas não tomam uma decisão. São dois extremos, na verdade, são dois extremos, né? Pouca informação e informação demais. Né? E hoje também, na época do Google, as pessoas às vezes ficam buscando informação e elas tendem a errar também muito. Por quê? Porque elas ficam confusas nesse processo. Tá? Porque elas ficam paralisadas também. Então, esses são alguns erros assim, que a gente verifica na tomada de decisão. Né? Pessoas que não planejam, pessoas que, de repente, elas falam assim, já aconteceu isso comigo, então eu vou fazer dessa mesma forma. Só que o passado, ele é muito, assim, está mudando muitas coisas ao longo do tempo. Então, o que valeu no passado já não está valendo hoje. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado em relação a isso. Ou então, pegar a tua experiência. A Roberta fez isso, então já que ela fez, deu certo, então também vou fazer a mesma coisa. E aí eu faço por osmose. Tá? Então, esses são alguns dos erros que a gente realmente vê por aí. Ok, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre tomada de decisões, mas antes eu tenho um recado para você. A gente vive falando para a criançada brincar lá fora, tirar a cara do celular, do videogame, mas para ter sucesso nessa missão, a brincadeira tem que ser muito mais legal que as eletrônicas. Empinar pipa com certeza é. Vai desde fazer a armação, estirante, rabiola, enrolar a linha na lata, mas não pode esquecer do mais importante, hein? Escolher um lugar mas bem longe da rede elétrica. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Família. Lembre-se, somos todos guardiões da vida. Oriente a criançada a empinar pipa longe da rede elétrica, em parques, campos de futebol, praças ou em outros lugares longe dos fios. Cerol em hipótese nenhuma. Além de cortar muito mais coisa que a outra pipa, é um perigoso condutor de energia. Agora pegue essas dicas e é só soltar pipa e a imaginação. Entre lá no site chegadechoque.com.br, que tem outras dicas para você ficar seguro perto da rede elétrica. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia, do Conselho dos Consumidores da CPFL Piratininga e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é tomada de decisões. Eu converso com a palestrante empreendedora Valéria Nakamura. Valéria, a gente está passando, acabou de passar, né, esse processo de eleições onde as pessoas tiveram que tomar uma decisão. O que acaba motivando as pessoas nesse processo que foi tão desgastante, que está sendo, né, difícil e diferente? Acho que uma das eleições mais diferentes que a gente já passou na história do país, né? Com certeza. É um momento muito tenso e onde a gente percebe, e ficou muito claro, dentro de todas as pesquisas de tomar decisão que a gente verifica, que as pessoas são guiadas primeiramente pela emoção. Então, as decisões são emocionais, elas não são racionais a princípio. Então, o que a gente pode ver nessas eleições, o que efetivamente aconteceu? As pessoas, elas, antes de olharem artigos, textos, pessoas influentes, elas já tinham tomado uma decisão, mas elas não perceberam isso. Elas tomaram uma decisão baseada em cima de uma emoção que é o medo. Então, o medo foi algo que tomou conta do Brasil inteiro, e eu estou falando do medo não em relação a um determinado partido ou a um outro. Esse é o medo instalado na população inteira. Então, alguns ficaram com medo da violência, outros, de repente, de uma estagnação, outros que, de repente, votaram em branco, basicamente assim, eu não quero fazer parte, né? Porque eu não concordo, então eu não quero fazer parte, só que no final faz parte do processo. E depois que elas tomaram uma decisão emocional, baseada nesse medo, nessa emoção, o que elas fizeram? Elas foram em busca de coisas que embasassem a sua tomada de decisão. Olha que engraçado. Aí que elas buscam a racionalidade. Então, elas tomam a decisão pela emoção, mas elas justificam pela razão. Quer dizer, então esse negócio que a gente é um ser racional não é bem assim. Não. Pelo menos não no que diz respeito à tomada de decisão. Não. Todas as pesquisas que a gente já estudou, já verificou, elas sempre guiam em relação a isso. A emoção é muito forte na gente.
Tá? Então, a gente realmente acaba assim, justificando depois essa tomada de decisão emocional por o quê? Por um artigo, mas um artigo de uma pessoa que tem o mesmo pensamento que você. Então, você já sabe as pessoas que pensam igual a você. Você vai ver uma pesquisa que, normalmente, ela tem um referencial muito parecido com o seu referencial interno. Então, isso é muito comum a gente encontrar. E aí, o que acontece? A emoção, ela começa... Porque a palavra emoção, ele vem do latim, que é emovere. Então, é mover para fora. Então, a gente coloca isso para fora, essa emoção do medo para fora, e o que ela virou da boca para fora das pessoas? Raiva, ódio, paixão. Vamos dizer assim. Como se fosse um time de futebol, que a gente viu que ficou essa polarização. Né? E o que acontece? Isso é muito ruim porque as pessoas acabam perdendo a essência realmente da decisão. Do que ela teria que olhar no macro. Porque ela olha basicamente para ela, para as necessidades dela, para o olhar que ela tem do mundo, e ela não consegue estabelecer algo que seja maior. Algo que ela olhe para você e fale assim, poxa, você discorda de mim, mas eu entendo o teu ponto de vista. Sim. Que é o lance da empatia, que Goleman e Sand trabalham muito no livro Foco Triplo. Né? Que eles falam que tem 3 focos. O interno, que são seus sentimentos, são suas emoções, que quando você não consegue lidar com isso, você parte para um desequilíbrio emocional, que é o que aconteceu, basicamente, que a gente verificou principalmente nas redes sociais, pessoas xingando pessoas. Nossa, se desfez amizades, famílias, uma coisa absurda. Uma coisa louca. Né? O segundo foco, que seria no outro, que é na empatia, posso não concordar contigo, mas respeito o teu posicionamento, porque eu entendo que você também tem os seus embasamentos. E o terceiro, que eles dizem que é o foco externo, que é o foco macro, do olhar para o mundo. O que eu estou fazendo que vai impactar no mundo? O que o outro está fazendo que vai impactar no mundo? E se a gente vai ter um candidato que ganhe, ou esse que ganhe, o que eu posso fazer para que o mundo seja melhor? Porque, na realidade, todo mundo tem um objetivo que é o mesmo, que é que o mundo, que o Brasil prospere, que o Brasil cresça, que todo mundo tenha oportunidades iguais, que as pessoas sejam respeitadas, só que as pessoas não entendem esse objetivo igual. É o objetivo, o mesmo, caminhos diferentes. Caminhos diferentes. Então, o que a gente deveria fazer? Quando a gente olha para esses 3 focos, a gente poderia entender o seguinte, ok, talvez o meu candidato não ganhe, ou o meu candidato não ganhou, mas o que eu posso fazer para que realmente eu queira esse país melhor do jeito que todo mundo quer. Ok. Valéria, muito obrigada pela sua participação, que você tenha decisões acertadas por toda a sua vida. Obrigada, e vocês também, né? O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fica agora com o Jornal da Band. Até mais.